Bom dia! Um bom dia sempre cheio de energia para você que está aqui com a gente fazendo companhia no nosso Campo Vivo. Eu já chego agora contando um pouquinho do que temos hoje para você. Em Cascavel, instituições se unem para combater o borrachudo no campo. E uma pesquisa mostrou que o gado de leite brasileiro emite menos CO2 do que a média mundial. O clima alterou o calendário agrícola em vários estados. E para não amargar prejuízos, tem produtor apostando em outras culturas. Goiás abraçou a vocação para o agro e está colhendo resultados gigantes. Com o preço do cacau em alta, quem produz ovos de Páscoa precisou usar a criatividade para se manter no negócio. E do Acre veio um recheio do ovo de Páscoa original. A tilápia preferência nacional tem conquistado também o consumidor externo. Com isso, a produção só aumenta. Aqui tem informação selecionada com muito critério, porque a gente pensa no seu conhecimento e na sua audiência. Agora, se ajeite por aí, porque o nosso Campo Vivo já está no ar. Em Cascavel, uma iniciativa está ajudando a comunidade a combater o borrachudo na área rural. O inseto é pequeno, mas causa muitos problemas. Vamos acompanhar. É da ponte do Rio Cará, que passa pela comunidade São Martim, área rural de Cascavel, que a bióloga aplica dessa forma um produto biológico para combater aquele inseto que tanto nos incomoda, os borrachudos. Vejam que forma espuma, é uma espuma de carreamento, é uma espuma que vai mostrar até onde o produto vai. Antes desse procedimento, teve essa palestra promovida pelo Sindicato Rural de Cascavel para que as aplicações futuras sejam feitas pelos próprios agricultores com segurança. Ele também pode combater as larvas dos pernilongos e do Aedes aegypti? Sim, exatamente. Mosquito borrachudo, mosquito da dengue e os pernilongos comuns. Somente essas, mas é só o que a gente precisa. Nós estamos com expectativa, porque é para vir mais produto, né? Nós fizemos um rateio, conseguimos comprar uma quantidade boa. Aí vai fazer um tratamento nesse nosso rio aqui. E tem um grupo também ali de Sede Alvorada, também vai fazer o mesmo trabalho que nós vamos fazer aqui, para ver se nós conseguimos controlar. A comunidade de São Martim adquiriu 2 galões do produto que vai durar cerca de 2 meses. Por meio do sindicato rural, o valor do galão vai ter desconto e vai ser rateado pelas 31 famílias que vivem nessa comunidade. E há previsão de que a Prefeitura de Cascavel volte a fornecer essa substância biológica que já está em processo licitatório. Eu achei boa, interessante, porque na verdade é bastante borrachudo mesmo, né? Borrachudo e pernilongo. Então eu acho que se a comunidade tudo se unir e fazer, acho que vai funcionar bem. No total, a Prefeitura vai fornecer 260 galões às 8 comunidades que fazem parte do projeto de controle de borrachudos, criado em 2019, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente de Cascavel e o Sindicato Rural. Então, a gente trouxe esse produto para ser desenvolvido dentro do município de Cascavel. Desenvolvemos o projeto piloto. Sede Alvorada foi um sucesso, né, de eliminação de até 90% do mosquito borrachudo na propriedade. E as outras comunidades, vendo a eficácia do produto, veio também nos buscar para que a gente continuasse desenvolvendo o projeto em outras comunidades. O projeto já alcançou cerca de 250 famílias e mais de 230 quilômetros de rio já foram tratados com o produto. E esse ano, batendo recorde, né? O Cascavel está migrando para 8 comunidades sendo tratadas ou recebendo pelo menos o produto e os treinamentos técnicos para controle do mosquito borrachudo. Nós estamos falando de saúde pelas doenças que o mosquito borrachudo pode transmitir, as alergias, a questão de bem-estar, de conviver no campo sem esse incômodo dos mosquitos borrachudos e também a questão dos animais. Quem trabalha com gado leiteiro, às vezes não só diminui a produção do gado leiteiro pelo incômodo dos mosquitos nos animais, mas também as picadas podem causar feridas, ou na hora da ordenha, nós podemos ter sangramento junto com a ordenha, tudo relacionado à picada do mosquito. E os pets, assim como os cachorros, também sofrem tanto quanto os demais animais. É aquela velha história, gente. Trabalho em parceria sempre dá resultados muito positivos. Muito boa iniciativa. Prepare-se para viver momentos inesquecíveis. Vem aí um dos maiores eventos do país, a Expo Londrina.
Música, emoção e muita festa em um só lugar. E você não pode ficar de fora. Anota aí, no dia 10 de abril, o palco vai ferver com 2 gigantes. Tem o romantismo e o sucesso de Leonardo, que marcaram gerações, e energia contagiante de Natanzinho Lima, prometendo levantar o público do começo ao fim. E não para por aí. No dia 11 de abril, a festa continua com um verdadeiro fenômeno da música brasileira. O embaixador Gustavo Lima trazendo hits que todo mundo sabe cantar. E para completar a noite, tem o talento e a voz marcante de Lorene Cristine, garantindo mais um show inesquecível. E no domingão, dia 12 de abril, aquele sunset de respeito com sorriso maroto. Pagode de qualidade que todo mundo canta com a mão no coração. Então já sabe, chama os amigos, prepara o look e vem viver essa experiência única. Garanta já o seu ingresso em totalacesso.com e corra, porque os ingressos são limitados. A produção de leite no Brasil emite menos gás de efeito estufa do que a média mundial. A conclusão é de um estudo da Universidade de São Paulo e da Embrapa. E o melhor, é o resultado da eficiência do trabalho dos pecuaristas. Vamos conferir. Este lote de vacas é a menina dos olhos do João. São vacas doadoras de embriões, a base da produção de leite que ele tem na propriedade em Goiás. São 30 animais da raça Gir Leiteiro, parte importante do investimento em genética que ele faz no rebanho. Então, se eu consigo ter um animal geneticamente superior, a tendência é que se eu ofertar a condição para ela expressar essa genética, ela vai me entregar um resultado melhor. O rebanho da propriedade passa de 400 animais. Em lactação, são 80 vacas. Elas chegam a produzir, em média, 33 litros de leite por dia. A produtividade é o grande destaque na produção de leite nessa propriedade aqui. Muito, é claro, por conta do trabalho em genética, muito pelo manejo também. Olha como esse gado é mansinho, ó. E muito ainda por conta da nutrição. Olha só, nessa ração aqui tem pelo menos 4 ingredientes bem balanceados. E aí tudo isso junto é que garante a eficiência na produção. Mas não é uma eficiência só financeira, só para o bolso não. É uma eficiência que a gente pode chamar de ambiental. Isso quer dizer que o gado bem saudável, bem tratado, produz mais e emite menos gases poluentes. A prova é o estudo feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo, em parceria com a Embrapa Gado de Leite. O trabalho mostra que a pegada de carbono, ou seja, o indicador que mede o total de gases de efeito estufa emitidos, é menor nas fazendas brasileiras em comparação com a média mundial. A pesquisa analisou 28 fazendas em 7 estados brasileiros. Considero tudo que entra dentro do cálculo de produção do leite, então desde os insumos e desde as saídas, né, seja o descarte de um animal. Então, todas essas informações entram dentro do cálculo. Nós consideramos basicamente 70% de todo o insumo que é destinado à produção de leite. A emissão de carbono produzido em 1 litro de leite no Brasil é de 1,19 quilos de CO2 equivalente. É menos da metade da média global, que chega a 2,5 kg. Ao utilizar algumas ferramentas, algumas tecnologias, a gente consegue ter esses ganhos adicionais, tanto na produção como em outros indicadores. Então, melhorar a reprodução e o melhoramento genético, ao melhorar a nutrição desses animais e o manejo de dejetos dentro das propriedades, a gente consegue ter esse resultado, né, de que seria uma pegada de carbono, um resultado ambiental mais baixo quando comparado com outros países. O segredo está na eficiência das fazendas. Da geração atenta à sustentabilidade, o João, o jovem pecuarista e agrônomo, tem tudo isso como princípio, como base dos negócios, hoje e no futuro. Por que não sonhar que essa propriedade continue para os meus filhos e por outras gerações, mostrando que o agro ele é sustentável e eterno. Competência e eficiência. É assim que o nosso produtor rural deve trabalhar sempre. Olha só como o reconhecimento vem. Pode demorar, mas ele chega, pessoal. Chegou a hora daquele intervalo rápido aqui no nosso Campo Vivo. Mas espera um pouquinho, eu vou te antecipar o que temos no próximo bloco. Tem produtor apostando em outras culturas para ajustar as janelas de plantio tradicional perdidas com o clima. Goiás conquistou um lugar de destaque no agronegócio nacional. Vamos saber como foi essa escalada.
A Páscoa deste ano revelou a alta no preço do cacau e, claro, do chocolate. Quem apostou na criatividade garantiu as vendas. E no Acre, ovos de Páscoa recheados de sabor local e original. Em 2025, o Paraná se consagrou como o maior produtor nacional de tilápias. E o Brasil também vai muito bem no setor. Sim, gente, por aqui não falta informação, não é mesmo? Vai esticar as pernas, mas volte logo. Eu e o Campo Vivo esperamos você. E o nosso Campo Vivo está de volta. É muito bom estar com você e poder compartilhar tudo que é notícia do mundo agro. E vamos em frente porque ainda temos muita informação por aqui. Em Goiás, o clima atrasou o ciclo da soja e reduziu a janela ideal para o plantio do milho da segunda safra. Como alternativa, produtores estão buscando diversificar as culturas, como a do girassol. Vamos até lá. Em vez do tradicional milho na segunda safra, nesta fazenda, a aposta foi no plantio de girassol, na região de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. A escolha foi influenciada por fatores como o clima, que pesou bastante na tomada de decisão no campo na safra 25-26. A soja a gente sofreu demais no início, né? Com falta de chuva, e no final pegou uns dias nublado. Então teve um enchimento de grão menor, um peso menor na soja. Teve regiões que produziu mais, teve regiões que sofreu menos. O girassol ele suporta um clima mais agressivo, né? Menos chuva, então ele tem uma tolerância maior às condições climáticas por falta de chuva, né? No ano passado, o girassol foi plantado em uma área menor, mas os resultados foram bons, principalmente pelo baixo custo de manutenção da cultura. Agora, o cultivo ganhou espaço. Do grão é extraído o óleo muito usado na indústria de alimentos, farmacêutica e de cosméticos, além de servir para a nutrição animal e a produção de biodiesel. A cultura também traz benefícios para o solo, porque as raízes conseguem buscar nutrientes em camadas mais profundas e deixá-los disponíveis para a próxima cultura a ser semeada. Hoje o girassol ele recicla para cada 1.000 quilos de grãos até 170 quilos de potássio para a superfície do solo, deixando disponível, né, de forma já orgânica, desmineralizada, para a cultura subsequente, que é no caso a soja. A gente tem produtores que fazem a soja sobre o girassol, áreas que foram girassol, e alegam ali agregar em torno de 5 até 6 sacas a mais no subsequente. Além do girassol, eles pretendem implantar braquiária, assim ajudando na descompactação do solo e fornecendo alimento para uma terceira safra, que é a do boi. Eu vou estar fazendo 3 safras, tipo soja, girassol e gado, num ano, onde a gente ia fazer uma safra bem feita e uma safrinha arriscada, fosse milho, fosse sorgo, uma safrinha média boa, só que com risco de aumentar a minha infestação de plantas daninhas no solo. Com a braquiária vai fazer aquele abafamento, eu vou diminuir a infestação de sementeira para a próxima cultura ser instalada. E com o gado em cima, fazendo pastejo, eu tenho um retorno e tendo uma biofábrica em cima da minha lavoura. Segundo a Conab, Goiás deve produzir mais de 72 mil toneladas de girassol na safra 25-26, com uma área de plantio estimada em 47 mil hectares. O girassol também tem espaço no mercado e surge como uma boa alternativa financeira para o produtor. A gente tem indústrias, né, que fazem contrato promovendo segurança para o produtor. Então, o produtor ele não vai plantar uma cultura onde que ela não tenha comercialização facilitada. Aqui na região a gente tem essa facilidade. O que não falta para o produtor rural, gente, é resiliência e muita criatividade. É preciso ser assim para se manter na atividade e não acumular prejuízos, não é mesmo? Agora você vai conhecer um pouco mais sobre o melhor sistema cooperativo do Brasil. Olha só. A jornada no campo nunca foi fácil. Às vezes a gente dorme dando risada e acorda chorando. Quando a estrada fica estreita, a gente busca caminhos. Dificuldade sempre tem, né? Mas a gente sempre trabalha em família. A Cicobi acabou me ajudando. E realmente foi uma luz no fim do túnel. Eles entendem o que a gente precisa, né? Cicobi é família, né? O Cicobi gira com quem produz e o agro gira com o Cicobi. Gente, o Cicobi leva a garantia e credibilidade para onde vai. Pode ter certeza. Desde 2010, o agronegócio reforça a economia de Goiás. Do pequeno ao grande produtor, o que acontece no campo se reverte em benefícios para muitas gerações. Acompanhe comigo agora essa bela reportagem.
Ainda é cedo, a dona Divina, de 62 anos, já está com o café pronto e o pão na mesa. Antes mesmo de sair de casa, o agro faz parte do nosso dia. É uma gratificação muito grande, né? Principalmente a nossa região aqui, é uma região muito beneficiada com o agro, né? E sem ele nós não vivemos, né? É uma gratificação muito grande. Vem a soja, né? Vem o milho e vem o trigo, né? E é isso aí, né? O nosso leite, o nosso pão de cada dia, tudo através do agro. O café vem do campo, o trigo do pão também, o leite, as frutas e o açúcar. Mesmo sem perceber, a cidade está conectada com quem produz alimentos essenciais para a vida. Para garantir o almoço de centenas de pessoas, o seu Cícero cuida muito bem da horta no ano inteiro. Só nesse talhão, a expectativa é colher 800 pés de alface que ficam prontos para serem consumidos em menos de um mês. É da terra que ele tira o sustento de casa. Olha quanta mandioca. É uma paixão pela terra. A gente trabalha na terra conversando com Deus, né? É muito bom produzir, né? Plantar, ver crescer, produzir para alimentar a população, né? A couve, cebolinha verde, chuchu, rabanete e coentro também são as queridinhas da dona de casa. Da agricultura familiar para a produção de alimentos em larga escala. Desde 2010, a economia goiana mais que triplicou. E o agronegócio é o grande responsável por isso, atraindo investimentos de indústrias e gerando milhares de empregos todos os anos. A agropecuária abriu mais de 41 mil empregos formais em 2025, segundo dados do CAGED. O setor foi o único do país que registrou aumento no saldo líquido de vagas. Em comparação a 2024, o resultado é 269% maior. O principal fator foi a safra recorde, que exigiu maior mão de obra no campo. Em Goiás, o aumento nos empregos do agro foi de 169% em relação ao ano anterior. Já a produção total de grãos no estado alcançou 37,3 milhões de toneladas na safra 2024-25, o maior volume da série histórica, com crescimento de 23,3% em relação ao ciclo anterior, de acordo com dados da plataforma Aroeira da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Companhia Nacional de Abastecimento e do Ministério de Agricultura e Pecuária. E não para por aí. A região de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, recebeu um investimento de mais de 2 bilhões de reais para a construção da Impasa, a maior biorrefinaria de etanol de grãos da América Latina. A nova unidade terá capacidade anual para processar 2 milhões de toneladas de grãos, resultando na produção de 1 bilhão de litros de etanol, 490 mil toneladas de ração proteica para bovinos, suínos e aves, além de 47 mil toneladas de óleo vegetal e geração estimada de 345 mil gigawatt-hora de energia elétrica a partir de biomassa. Esta região de Rio Verde, ela tem muita industrialização do agro. Então a gente ganha na produção agrícola, somos um dos maiores produtores do mundo, do Brasil e do mundo, e agregamos valor na transformação desse item agrícola. Isso gera emprego, desenvolvimento, impostos e renda. O setor de pesquisas também ajuda nesse crescimento. De dentro da Universidade de Brasília, saiu um produto agrícola que, através de biotecnologia de microalgas, melhora a qualidade dos alimentos. E o começo foi realmente experimentando, tentando e conhecendo um pouco os produtores. E os resultados foram ótimos, melhor qualidade do solo, promover resistência nas plantas e aumentava a produtividade. Então a nossa tecnologia começou lá na universidade, hoje chega aí para produtores do norte a sul do país. Da cervejinha do final de semana até aquele churrasquinho que ninguém abre mão, o agronegócio move o país e conecta pessoas de toda parte do mundo. Parabéns ao produtor rural de Goiás e de todo o Brasil. Essa força move o país e move o mundo, pode ter certeza. Chegou o momento de mais um intervalo aqui no nosso Campo Vivo, mas não sem antes eu contar o que temos no próximo bloco. Quem produz ovos de Páscoa viu o custo do chocolate subir este ano. E para enfrentar o momento, foi preciso usar a criatividade. E tem quem investiu nos sabores locais para criar ovos de Páscoa originais. Nós fomos no Acre conferir essa ideia. O Paraná é o maior produtor nacional de tilápias e 2025 confirmou essa competência. E a notícia fica ainda melhor. A produção do peixe também aumentou em outros estados.
Tudo isso e muito mais logo logo aqui no Campo Vivo. Vá até ali, mas volte. Eu e o Campo Vivo esperamos você. Voltamos com o nosso último bloco do programa, pessoal. Mas nem por isso tem menos notícia por aqui. Vamos lá! Se você achou caro o ovo de Páscoa este ano, é porque sentiu no bolso a alta do preço do cacau. E quem produz o chamado ovo gourmet precisou usar a criatividade para manter na atividade. Olha só! Os clientes são fiéis ao chamado ovo gourmet. A dificuldade tem sido o preço da matéria-prima. Em 25 anos trabalhando com isso, Arcélia disse que nunca pagou tão caro no cacau como na última safra. A gente pagou de R$ 85 a R$ 120 o quilo, que é um aumento que nunca tivemos visto na história de cacau. Eu tinha que fazer bastante mudanças na empresa para conseguir comprar um cacau que antes comprávamos a R$ 40. O preço do cacau no mercado internacional disparou depois que Gana e Costa do Marfim, principais produtores e exportadores de cacau no mundo, tiveram queda na produção por problemas climáticos e pragas. A gente teve um susto menos que a indústria grande, porque a gente já pagava um valor muito alto. Então teve um susto, mas eu sabia que meus clientes iriam conseguir aceitar um pouco, porque esse é o cliente nosso, que não é industrial, é um cliente mais gourmet. Como toda a Páscoa, além dos ovos tradicionais de chocolate ao leite, existem as tendências. Esse ano são os ovos com laranja desidratada e esse aqui, de framboesa, misturada ao chocolate. E tem ainda chocolate com goiabada e frutas amazônicas. A inclusão de ingredientes no ovo de Páscoa faz parte da estratégia da empresária para driblar a alta do cacau. O Brasil tem uma infinidade de produtos nativos, açaí, cupuaçu. Então, se a gente consegue usar mais desse produto e menos cacau, nesse tempo que o cacau está tão caro, a gente ainda consegue fazer um chocolate gostoso com produtos com ingredientes bons. Então, não é fazer um produto com menos qualidade, é só mudar um pouco a receita para conseguir ter um pouco de lucro. Os nichos de mercado sempre têm produtos com preços diferenciados baseados na originalidade. Mas cada vez mais, a criatividade é uma exigência que ajuda a driblar os custos, não é mesmo? Essa empresária é um exemplo disso, como a gente viu. Parabéns para ela! E vem aí mais uma edição do Leilão das Marcas. Toda a tradição da família Turquino nas pistas mais uma vez. Vem aí mais uma edição do Leilão das Marcas. Separamos o que há de melhor em qualidade, precocidade. Venham ver a elite do gado de corte. Dia 14 de abril, a partir das 20 horas, horário Brasília, 19 horas, horário Mato Grosso do Sul. Esperamos vocês! Então eu reforço o recado. Dia 14 de abril, você tem um encontro com o gado mais seleto do mercado. O leilão começa às 7 da noite em Mato Grosso do Sul e às 8 da noite nos estados que seguem o horário de Brasília. A transmissão é pelo nosso parceiro Canal Terra Viva e a retransmissão pela Remate Web. Vai ser bom demais. Não vai perder, hein? Eu vou estar lá com certeza. Agora eu vou te mostrar outro exemplo de criatividade na fabricação de ovos de Páscoa. Vamos agora até o Acre. Chocolate por fora, Amazônia por dentro. No Acre, o tradicional ovo de Páscoa ganha um toque especial e o resultado surpreende. O diferencial tá aqui, ó, no recheio. O cupuaçu, fruto típico da região amazônica, virou protagonista nos ovos de Páscoa e tem conquistado cada vez mais os clientes. Por trás dessa mistura está a Gabriela Mesquita. Ela trocou a segurança de um emprego pela incerteza de empreender e começou tudo dentro de casa, com poucos recursos. No começo tinham 4 formas e hoje, graças a Deus, a gente tem uma loja física, tem uma cozinha industrializada. Hoje o ritmo é acelerado. Formas, recheios, finalização. Cada etapa exige precisão e criatividade para se destacar em um mercado cada vez mais concorrido. E com a chegada da Páscoa, a demanda aumenta. Nós somos acrianos e amamos cupuaçu. Então trouxemos esse sabor e foi um sucesso. O sabor marcante do cupuaçu virou o mais pedido por aqui. Se deixar, a gente leva todos.
Não tem quem não goste. Eu nem posso, mas eu não resisto. Hoje, Gabriela também ensina outras pessoas a empreender. O negócio da Gabriela começou pequeno. Hoje cresce, gera renda e valoriza ingredientes da região. Uma Páscoa, né, com mais identidade e sabor da floresta, por que não? Com certeza, o sabor de cada região dá uma característica única a cada prato. E esse recheio de cupuaçu deu água na boca. Parece bom demais mesmo, viu? Em 2025, o Brasil ultrapassou 1 milhão de toneladas de pescados produzidas. E o Paraná consolidou sua posição como o maior produtor nacional de tilápias. Vamos saber mais sobre o assunto aqui no Campo Vivo. No ano passado, o Paraná produziu 273.100 toneladas de tilápias. O volume é 9% superior em relação a 2024. A tilápia paranaense concentra 27% da produção brasileira e garante ao Estado a liderança na produção nacional do peixe. O Brasil também registrou recorde na produção de pescados em 2025, mais de 1 milhão de toneladas, informa o Anuário Brasileiro da Piscicultura 2026. A tilapicultura aqui no Brasil foi a proteína animal que teve o maior crescimento percentual nos últimos 10 anos, crescendo acima de 10% ao ano durante 12 anos seguidos. Nós nunca tivemos uma série histórica deste tamanho, inclusive com relação às outras principais proteínas que são produtores, como suíno, aves, bovino, leite, queijo e uma série de outras. Isso se deve a vários fatores, principalmente as ações das empresas que atuam de forma mais profissional, desde a produção até o processo de comercialização. Atualmente no Brasil, a tilápia já é o pescado mais consumido. E aí eu não estou falando só de peixe de cultivo, da participação da tilápia de 70%, mas eu estou falando de todo o pescado, inclusive do oriundo da pesca. Também tem uma outra característica importante: atualmente o pescado brasileiro, incluindo também da pesca, mais exportado pelo Brasil é a tilápia. E isso se deve também a uma grande responsabilidade, uma cadeia de produção que se preocupou desde o início nas questões relacionadas à sustentabilidade e principalmente um foco bem específico nos nossos clientes. Em breve, eu tenho certeza, o Brasil vai ser o maior produtor de tilápias do mundo. O criador brasileiro é especialista nessa atividade e o nosso produtor rural é um exemplo de tanto trabalho e fortaleza. E o Campo Vivo de hoje chegou ao fim. Obrigada por você sempre estar aqui com a gente, me fazendo companhia. Você quer rever o programa? Aponte o seu celular para o QR Code que aparece aqui na sua tela. Você vai ser encaminhado direto para esta edição. Quer dar uma sugestão de matéria ou fazer algum comentário? É só mandar a mensagem por 43 99993 1360. Eu, Luli Barbeiro, te espero no próximo Campo Vivo inédito, sempre aos domingos, a partir das 7h30 da manhã. Até lá, tchau!